Seja bem-vindo ao Imparáveis Podcast. A entrevistada de hoje é a Zena. Zena Lopes. Zena Lopes. Zena, você é escritora. Como é que você descobriu esse dom da escrita? Pois então, eu acho que antes de ser uma escritora, você é uma leitora. Com certeza. E eu sou e fui uma leitora, fui muito mais ávida. Hoje, escrever já me tirou um pouco do tempo, já não consigo mais ler tanto quanto eu gostava, né? Que eu gostaria, mas ainda assim continuo. Já leu muito? Ah, muito. muito. É muito de muitos, assim. A minha história é bem interessante, porque quando criança eu já me descobri leitora desde criança. E a gente não tinha livros. Meus pais eram humildes, a gente era da roça, então não tinha livros. O meu livro inicial de leitura foi onde eu comecei, na Bíblia. Era o livro que eu tinha disponível na época, na minha adolescência, então assim eu li a Bíblia uma vez, ela todinha. E eu precisava ler mais. Eu voltei a ler ela de novo, eu não tinha outra opção. Era A mesma Bíblia? a mesma Bíblia, mas ela era do Velho e Novo Testamento. Então assim, eu li do Êxodo a Apocalipse. E na segunda vez que eu li, eu escolhi os livros que eu mais gostava, né? Não li todo porque é muita coisa, mas li. E na minha vinda ao Brasil, em 88, quando eu comecei a trabalhar nas empresas... Pô, pera lá, mas daí vamos dar uma voltinha pra trás. Como assim na minha vinda ao Brasil? Conta um pouco sobre esse negócio, de onde é que tu vem, então, que não é do Brasil? Pois é, eu sou filha de brasileiros, sou mais velha de 6 irmãos, mas eu nasci no Paraguai, interior do Paraguai. E lá eu morei até os 18 anos. Eu me casei com 17 anos e com 17 ainda eu vim ao Brasil. E com 18 eu tive meu filho. E quando eu vim ao Brasil eu mal falava o português. Falava o português, mas por ter estudado só no espanhol, eu quase não escrevia português. Muito mal, muitíssimo mal mesmo. E a Bíblia que tu tinha lido então estava em espanhol? Não, ela estava em português. Estava em português, mas a minha vivência era espanhol. Então, tudo que no meu dia a dia era espanhol. Então, o fato dela... Fluente em espanhol. Eu era fluente em espanhol e eu aprendi o ABC no espanhol. Então, assim, eu lia, mas eu não gravava a língua portuguesa, a gramática, no caso, né, acentuação e coisas assim. Essa foi uma dificuldade bastante grande quando eu vim para cá. Começando a ler aqui quando eu comecei a trabalhar, empresas que eu comecei a trabalhar tinha biblioteca. Automaticamente, eu vivia nela, né? E a gente podia levar livros para casa, eu levava. Quando eu saí dessa empresa e fui para outra, era bem pertinho da biblioteca pública. Então, facilitou muito. Eu era uma frequentadora assídua. Foi lá que eu conheci um dos autores que eu mais gostei de ler. São vários que eu gostei de ler, mas o primeiro livro de Sidney Sheldon que eu li foi O Outro Lado da Meia-Noite. Esse ficou gravado na minha mente para sempre. E o próximo que eu li dele foi Se Houver Amanhã. São 2 livros, para quem tiver oportunidade de ler, que gosta de ler, eu recomendo. São bem grandes, os livros são extensos, né? Mas realmente uma leitura muito boa, muito gostosa. Interessante. O que tu mais carrega assim forte de cada um deles ali? Olha, as histórias em si, né? Porque assim, eu como escritora hoje, eu percebo assim que a gente usa a experiência de vida da gente, né? Eu estou escrevendo um romance agora, por exemplo. A gente usa um sentimento que vem de dentro. Então, assim, você acaba se identificando com os autores, justamente por isso, porque você sabe de onde que vem. Não é técnico, é sentimento, sabe? Tu sente que aquela pessoa que escreveu aquele livro, ela escreveu da alma, realmente assim, é mais ou menos esse o meu caminho. Gera uma empatia, assim, uma conexão. Era uma empatia, uma conexão com autores, né? É muito legal. Eu realmente, assim, me identifico. Por gostar de ler e hoje escrever, eu me identifico bastante com vários. Eu faço as postagens dos meus poemas, né? Que foi aonde eu comecei a escrever, foi com poemas, né?
e postando nas redes sociais. E eu tive fãs que são leitores, principalmente dos poetas brasileiros. E eu tive fãs que me compararam a Carlos Drummond de Andrade. Meu estilo de escrever, né? Eu falei, eu não mereço tanto. Falei, mas seria uma honra ter pelo menos um tique dele, né? Porque é realmente genial, né? Então, assim, eu me sinto... Fernando Pessoa foi outro que eu fui citada, né? Como... Até escrevi um poema, mas eu não coloquei ele no meu livro porque foi um exercício de um poema de Fernando Pessoa que eu só reproduzi do meu estilo em cima dele, mas não quis publicar porque seria meio que não um plágio, mas algo muito parecido, usando imagens diferentes, né? Mas ficou muito legal. Nossa, demais. Tá, e vamos ver. O que te motivou? Porque tu é escritora, hoje tu começou com poema nas redes sociais e hoje tu já tá com publicações aí encaminhadas para lançar. Qual que foi o teu primeiro projeto? Então, meu primeiro projeto foi um livro de poemas. Foi onde eu comecei, né? Foi por ali que eu comecei. Meu livro de poemas, ele se chama Entre Versos. E ele vai ser lançado em junho ou julho. Vocês vão colocar na tela aqui a capa. Depois a gente vai colocar na tela a capa. Entre Versos, meu livro de poemas, é um livro solo, eu escrevi ele. Mas eu tenho outros projetos. Então, assim, eu não escrevo só poemas, eu não escrevo só romances, eu escrevo livros técnicos também. Então, hoje, eu tenho um livro que vai ser lançado, chamado Empoderadas. O Jeito Mulher de Se Comunicar. Ele vai ser lançado agora em abril, na Feira de Sant Jordi, em Barcelona, no Summit Day, pela editora Lisboa. Nesse livro, eu coloquei minha história. Eu coloquei um pouco da minha história, desde a minha infância, do que eu passei, dos sonhos que eu abandonei quando eu me casei. Porque a gente faz muito disso, né? Principalmente quando a gente é jovem e você opta por algo. No caso, eu me casei jovem, me tornei mãe jovem e todos aqueles planos, aqueles sonhos eu acabei deixando na gaveta. Literalmente. E quando eu comecei a escrever ele, então pensei, eu vou contar minha história nesse livro, Empoderadas, que eu acho que vai servir como incentivo para muitas mulheres. Elas mais para frente vão saber do que eu estou falando, né? Qual é a superação que eu tive. Foram muitas, mas eu acho que a superação do peso da balança é uma das que mais pesou e uma das mais árduas batalhas que eu travei, né? Fora a minha batalha interior, né? O fato de ter abandonado sonhos sempre me deixou com uma sensação de vazio. E eu carreguei isso. Na verdade, eu ainda carrego isso. Mas como é que tu preenchi esse vazio? Como é que tu preenche hoje? Diferente, né? Hoje é muito diferente. Hoje eu preencho esse vazio escrevendo. Escrevendo é algo produtivo, digamos assim. Algo produtivo. Mas, antigamente, eu preenchia esse vazio com comida. É o mais fácil. É o mais prazeroso. Então... Você tá falando isso, é lícito também, né? É lícito. É lícito, não é ilegal. Ninguém vai brigar com você porque você está comendo. Nem te proibir de comer. Muito pelo contrário, as pessoas não se incomodam se você está comendo demais ou não. E eu comia bastante. A última vez que eu me pesei, eu tinha 90 quilos. Isso com quanto de altura? 1,54. Então dá pra ter uma ideia. Mas eu devo ter chegado no 100 para mais. Hoje, nessa Zena de hoje, não dá pra imaginar com... Hoje digamos que tá metade da Zena, tá aqui. Deus, não dá pra imaginar um negócio desse. A outra metade da Zena, ela deixou pelo caminho. Lá atrás também com que ela... Mas vamos voltar a falar nos meus livros primeiro? Terminar de falar dos livros.
Empoderadas em junho, em Barcelona, agora em abril em Barcelona, lançamento. Dia 20 de julho, eu tenho um livro chamado A Geração Ansiosa, depois a capa vai para a tela também. Esse vai estar sendo lançado pela editora Fortunato, em Campinas, eu estarei presente em Campinas no lançamento. Nesse livro eu escrevi um artigo sobre o uso excessivo de telas e a tecnologia, né? Tecnologia nos ajuda muito, um golinho de água. Ajuda, mas traz também umas questões que a gente tem que tratar, né? Os excessos. Então eu falo justamente sobre os excessos do uso de tela, desde a juventude e desde o trabalho, né? Porque hoje em dia as empresas, elas focaram muito no lucro, né? E elas cobram, então assim, mesmo altos executivos, eles estão ali com 2, 3 celulares e em cima das telas, porque eles precisam buscar resultados, né? E as ligações interpessoais já não existem mais, é tudo através das telas, né? E isso acaba causando um estresse excessivo. Se você parar para pensar, o número de divórcios hoje em dia, ele é estrondoso. E muito se tem, não tem mais amor. Não é falta de amor. No meu ponto de vista, não. É falta de tempo. Nós não temos mais tempo, a gente está tão ligado, tão focado em conseguir resultados, que a gente esquece de viver, que a gente esquece de estar em família. Mesmo quando estamos em família, cada um com o seu celular, ao invés de estar dialogando, né? Então, assim, é uma situação complicada. Até porque o nosso tempo é valioso para as redes sociais, que eles conseguem vender mais anúncios, quanto mais tempo a gente fica lá. Quanto mais você fica lá, mais você vai vender, mais resultado você vai trazer. E isso automaticamente te faz querer ficar mais e te deixa cada vez mais. E você esquece do restante, que é a vida em família e que é viver. Então, nesse livro, Geração Ansiosa, eu falo justamente sobre isso. Eu sou coautora nesse livro, assim como eu sou coautora no livro Empoderadas. E tem um livro bastante curioso que eu adorei fazer. Esse vai ser lançado em maio, em Belo Horizonte, chamado Arquitetura da Liderança. Eu fiz um artigo falando da diferença entre um líder e um chefe, né? Uhum. Ser um chefe é muito fácil. Agora, ser um líder... Ser um chefe é mandar, né? Chefe manda. Chefe manda e você obedece. Se você tem juízo. É isso aí. Se você não tem, daí também não obedece. Mas, enfim. Mas um chefe, ele consegue resultados? Ele consegue uma equipe que trabalhe, que vista a camisa? Não. Até conseguir, mas por um curto prazo, assim, por um curto período de tempo, digamos, né? Um curto período de tempo e o resultado não vai ser 100% satisfatório. Então, assim, um líder, ele caminha ao lado da equipe. Ele forma uma equipe. Ele faz com que essas pessoas trabalhem para ele felizes. Então, assim, ele não precisa cobrar, ele não precisa dizer, você precisa fazer isso ou fazer aquilo. Uma equipe que esteja animada, que esteja incentivada, que seja reconhecida, porque o líder, ele reconhece o esforço individual e coletivo, né? Então, a equipe trabalha para ele, o resultado vai vir com certeza. Equipe satisfeita, cliente satisfeito. E cliente satisfeito, ele permanece. Ele traz outros clientes. Então, assim, o líder inteligente, ele trabalha com a equipe. E eu tenho até um exemplo prático, eu coloquei nesse artigo, um exemplo prático de vivência que eu tive sobre um chefe. Essa história vai estar lá, muito legal. Quem lê vai ver realmente assim, e vai conseguir perceber a grande diferença de um chefe e de um líder. Hoje, graças a Deus, se tem muitos líderes, já não se tem mais, a maioria já não é mais só chefe. Mas acho que a geração anterior pegou um pouco mais de uma época assim, mais carrancuda, assim, né? Exatamente. E é justamente essa geração nova de líderes que a gente tenta focar e mostrar caminhos, né? Porque eu acho que a leitura, ela enriquece. Então, nós temos vários coautores nesse livro, de várias áreas, né? E daí você vai me perguntar, mas e da onde você tem essa autoridade para falar sobre liderança? Eu vim para Jaraguá em 1988, com 18 anos.
Em 96, tanto eu como meu ex-marido, a gente se tornou empresários no ramo de serviços. E assim, eu tive várias empresas em Jaraguá de vários segmentos. Eu trabalhei com vários segmentos, com vários funcionários. Eu não digo funcionários, eu digo colaboradores. Pessoas que vestem a camisa são colaboradores, são parceiros, não são funcionários. Não acho nem legal de chamar de funcionário, para ser bem franca. Então, assim, como empresária e como uma pessoa que leu muito, sempre li, sempre acompanhei notícia, para você ter uma ideia, eu já fui investidora na Bolsa de Valores. Eu gostava de estar ali nessa vibe de compração, venda, ação. Então, assim, você acaba aprendendo. E a vida te ensina também, né? Eu acho assim, quando você é uma pessoa que observa, e eu sou muito observadora, muito, você aprende muito. Eu absorvo muito. Tudo aquilo que eu vivencio, eu absorvo muito. E eu sempre estive ligada como empresária com empresários. Nosso público que a gente atendia, a empresa continua atuando até hoje, não faço mais parte dela, mas ela está ativa, ela continua atendendo. E os nossos maiores clientes sempre foram empresários, então eu sempre estive no meio empresarial, né? Então, você absorve, você aprende, e é com essa autoridade, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, que eu acabei escrevendo um artigo que ficou muito legal. Muito legal, adorei. Então eu escrevo Qual tudo. que é o título do artigo que tu escreveu? Ai, boa pergunta. De cabeça eu não me lembro. Mas é sobre a questão da liderança. É sobre a questão da liderança. Eu acabei... É muita coisa, sabe? Eu escrevi, para você ter uma ideia, eu escrevi esse artigo sábado agora, passou. Então, assim, eu escrevo, daí eu leio, releio, e o título dele eu acabei me esquecendo. Mas é alguma coisa a ver com... Mas vai estar lá, Zena Lopes, com a minha foto lá, então vai ser fácil de pesquisar. E ele vai estar no livro Arquitetura da Liderança. Eu vou estar lá, então, quando for lançado em junho. Quem quiser comprar, quem quiser ler e enriquecer, digamos assim, não sou só eu, são vários coautores, então realmente vai ser um livro muito interessante de se ler. Zena, nos teus poemas tu fala muito sobre superação. Isso tem alguma relação com a tua história, com a questão de perda de peso? O que tu acha que te inspirou a ir para esse lado? Então, meus poemas, eles são bastante melancólicos, bem sentimentais, viscerais mesmo, alguns são viscerais, são assim, muito intensos. É uma linguagem muito intensa, que esse tipo de escrita, ela vem justamente desse vazio que eu disse que eu ainda carrego dentro de mim. Eu não vou dizer que eu não tenho esse vazio, porque eu ainda tenho, hoje bem mais leve, e eu consigo expressar ele através da minha escrita, mas ele ainda existe. Esse vazio, eu acredito que ele nasceu... Eu já tinha ele na juventude, desde criança, ainda conversando com a minha irmã esses dias atrás, ela falou que desde de menina que ela percebia que eu tinha esse jeito meio melancólico de ser. De onde veio isso, não sei, mas talvez eu nasci com isso. Você comentou que tu era um pouco diferente, assim. Sonhadora demais. Sempre fui sonhadora demais. Sendo a irmã mais velha, eu sempre cuidei. Sempre cuidei de todos. Eu ajudei minha mãe a criar todos os meus irmãos. Era na roça, ela trabalhava na roça. Então, assim, eu fui a pessoa, ou a criança, a menina que cuidou de todos os meus irmãos. Ela te teve quantos anos? Minha mãe me teve com 16 anos. Você teve um pouco depois aí, com 18. Então, assim, ela também era uma menina, né? Então, conforme meus irmãos foram nascendo, uma escadinha, né? Eu, como mais velha, ajudei a cuidar deles. Mas eu sempre fui muito sonhadora, e conforme a adolescência foi chegando, eu era muito sonhadora, e a minha vontade era de vir para o Brasil. Sempre quis vir para o Brasil, mas... de menor, é óbvio que não tem como você sair de um outro país, deixar teus pais, teus irmãos e vir para outro país. E mesmo porque meus pais não me deixariam. E como uma filha
de pais de interior, a gente é muito obediente. A gente não diz um não pro pai e pra mãe nunca, né? Dizer não pro pai e pra mãe é algo muito ofensivo. Então, assim, eu nunca, mesmo depois que eu já estava lá com meus 15, 16 anos, eu nunca bati de frente com meus pais falando, ó, deixa eu ir para casa de algum amigo, algum conhecido que tinha no Brasil. Eu nunca me impus, né? Eles não queriam, então eu obedecia. Mas a minha vontade era de vir para o Brasil e estudar. Sempre quis isso. Quando jovem, a minha vontade era ser estilista. Eu posso até dizer que, em certo aspecto, eu cheguei lá. Quando eu vim para o Brasil, a primeira empresa que eu fui trabalhar foi como aprendiz de costura. Mas, assim, eu me saí muito bem. E, em pouco tempo, eu já não era mais uma costureira de linha. Eu era costureira de mostruário. Então, eu já pegava os croquis, que eu adorava pegar um croquis. Croquis é aquele desenho que está só no papel ali. Daí leva lá no corte, corta todos aqueles pedacinhos ali. E você, olhando aquele papel, você monta aquela peça. E eu gostava de fazer isso. Saía da rotina, né? Saía da rotina, peças novas, né? Criar aquela peça que você está vendo só no papel. Daí você vai lá e você junta os retalhos. E daí, de repente, você vê a peça na tua frente. Então, assim, ela ganha forma. Em certo ponto até que... Só que depois esse sonho ele já não era mais... mesmo porque, como eu disse, né? Quando eu me casei, daí eu enterrei. Então, como eu não vim para o Brasil, e eu me casei com 17 anos, e logo depois que eu me casei, daí meus pais acabaram vendendo as terras, porque eles também tinham planos de vir para o Brasil. As terras estavam à venda, mas não vendia. Um mês depois que eu me casei, eles venderam. Mas daí não me deixaram para trás, me trouxeram junto, né? Eu meu ex-marido, a gente veio para o Brasil, até a gente veio na frente. E só que daí casada, já as coisas já mudam. Casada e grávida, aí os sonhos já não tem mais como você... Pelo menos eu achava que não, né? E eu não lutei por eles. Eu fui trabalhar, eu fui educar meu filho, eu fui cuidar da família. E deixei os projetos para lá. A Zena se anulou. A Zena se anulou. Eu deixei a Zena para lá. Mas, com o passar do tempo, há uns anos atrás, a inquietude ela aumentou muito. E a ansiedade, então, assim... Lá em 99 aconteceu uma situação que não me deixou bem. Uma decisão que eu tomei, né? E a partir dali eu passei a focar na comida. Para suprir, para cobrir aquele vazio, aquela angústia que eu tinha, que era uma angústia interna, que eu não gostava de expressar em palavras e nem demonstrar para ninguém, porque era meu. E eu resolvi usar a comida como conforto, que é a comida, ela te traz prazer instantâneo, ela te traz conforto, e quanto mais calórica e mais gordurosa ela for, mais conforto e mais saciedade, mais prazer ela te traz. E eu fui ganhando peso assim rapidamente. Com 26 anos já tinha ganhado uns quilinhos, mas dali pra frente, nossa, eu realmente, as fotos que eu tenho hoje, que eu olho assim, aliás, eu não as trouxe de novo, eu esqueci. Mas a gente vai colocar na edição aqui porque não dá pra ter noção falando assim. Fica só vendo. Só vendo pra ter noção da Zena de antes e da Zena... Então, assim, eu lutei contra a balança, fiz dietas, nossa, incontáveis dietas dieta da lua, dieta da sopinha, dieta só de proteína, nossa, intermitente, tantas dietas, pouquíssimo resultado. E resultados muito breves. Logo já voltava tudo de novo. E eu perdi a ganhar assim... Muito rápido, porque para você ganhar peso é tão rápido, para perder é mais difícil, mas para ganhar é muito rápido. E assim foram anos.
Foram anos nessa luta de emagrece um pouco, engorda, emagrece um pouco, engorda. Quando eu tinha 90 quilos, eu parei de me pesar. Então, assim, a quanto eu cheguei, mas pelas fotos eu acho que vocês vão ter mais ou menos uma noção. Eu acredito que eu passei dos 100. Hoje eu tô com 53. Às vezes chegou aos 52, daí volto para 53 de novo, mas tô nessa, né? E eu tinha chegado em 60 quilos, que era o que eu peso mais baixo que eu tinha chegado, em 2021. Conseguiu dar uma Sim. reduzida. Fui pra academia, fiz uma boa dieta, com acompanhamento nutricionista e tal, médico. Consegui chegar nos 60 quilos. Não era meu peso ideal, mas ok. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de ti também? Sim. Eu já tinha mudado internamente, digamos assim. Eu já não queria mais ser quem eles queriam que eu fosse. Porque eu tinha vivido uma vida pelos outros, para cuidar dos outros. Então eu ajudei a cuidar do meu pai. Eu ajudei depois a cuidar da minha mãe. Na verdade, levei eles para morar comigo quando meu pai ficou doente. Levei meu pai e minha mãe para morar comigo para cuidar deles. Eu ajudei minha mãe a cuidar do meu pai. E depois, quando a minha mãe ficou doente, eu cuidei dela. E eu sempre cuidei de todo mundo. Mas eu nunca tive quem cuidasse de mim. E isso me deixava... Mas eu nunca reclamei de cuidar de ninguém. Muito pelo contrário. Para mim, assim, é uma satisfação ter cuidado de todo mundo. Ter sido útil para todo mundo, né? De ser a pessoa que buscavam quando precisavam de ajuda financeira. Ou quando precisavam de ajuda emocional, de um abraço, de uma palavra. A Zena estava lá. A Zena estava lá. Então, porque isso faz parte de mim. Até hoje. Hoje, eu cuido mais de mim. Não que eu deixei de cuidar dos outros, pelo contrário. Mas só que hoje eu cuido de mim também. Antes eu só cuidava dos outros. E então, assim, em 2021, eu já tinha começado a pensar mais em mim. Então, eu emagreci um pouco. Só que daí eu deixei... Tem uma coisa que quem come demais e engorda, depois quer emagrecer, a gente pensa que é só fazer uma dieta. Não. Dieta até te ajuda a emagrecer um pouco, te ajuda e tal. Mas não é dieta, é mudança de hábito. Então eu tinha feito dieta e emagrecido, mas não tinha mudado meus hábitos. Em 2023, lá estava eu com 68 quilos de novo. Os 8 já de volta. Já ganhei 8 de volta. Para a virada de 2024 para 25, já estava com 72. Em fevereiro de 2025, aí eu estava na frente do espelho e me olhei. Uau! Eu falei, caramba, você está com 53 anos. Olha para você. Você vai deixar a vida passar assim? Porque eu não queria ser mais um número aqui nesse mundo. Eu sempre tive essa vontade de deixar minha marca. No Brasil, no mundo inteiro. Para as pessoas. Eu não quero ser esquecida. Não por eu ser uma pessoa importante. Por eu ter deixado um legado. Por eu ter deixado algo que eu tenho, que é o talento de escrever, por exemplo. Escrever é algo muito íntimo, é algo muito intenso, interno, sabe? Assim, você se expõe escrevendo. Então, assim, você se doa. E eu tinha essa vontade de deixar essa minha marca, né? E eu falei, você sabe o que você precisa fazer. Cria vergonha na cara e muda. Eu falei pra mim mesmo. Em fevereiro de 2025, eu realmente virei a chave. Eu sabia que não era a dieta que eu precisava fazer. Eu sabia que era mudar os meus hábitos. Fazer atividade física. Então, assim, eu comecei a fazer caminhadas. Se tu puder... Quais foram os hábitos que tu mudou ali? Porque dieta é um deles, né? Então teve dieta. A dieta.
O que significa dieta? Vai lá e faz uma restrição de alimentos. Mais normal, é mais conhecida. É a mais conhecida, né? Você restringe alguns alimentos e tal, só que você não consegue manter isso a longo prazo, porque você sente falta, você sente vontade de comer coisas normais. Restrição gera compulsão, né? Então, assim, barrado 100% dá um... Exatamente. E assim, então assim, o que você precisa fazer? Comer saudável, mas comer de tudo. Mas a questão é a proporção. A porção. Quanto você vai comer? Claro que tem coisas que você não vai comer. Por exemplo, assim, eu bani pão. Eu já não comia muito, mas bani. Açúcar, graças a Deus, eu não sou fã de doce. Então, assim, pra mim, se me dá vontade de comer um docinho. Sabe aquele quadradinho de chocolate? Aquele quadradinho pequenininho de chocolate mesmo? Pra mim é suficiente. Se for um pedacinho, uma fatiazinha de pudim, uma colher de pudim ou uma colher de sorvete, pra mim é o suficiente. Eu não preciso de mais do que isso pra me satisfazer. Então, eu não sou do açúcar. Mas uma coisa que eu já não tomava e não tomo, agora que eu não tomo mesmo, mas nunca fui fã, é refrigerante. Nada do que seja sucos industrializados entra no meu cardápio. Então, assim, massas, frituras, bane do teu cardápio, você não precisa disso. Pelo menos até você alcançar teus objetivos. Depois que você alcançou teus objetivos, você pode até se permitir, vez ou outra, porque você precisa viver, né? Vai dizer, você não come uma pizza? Como? Uma fatia, às vezes 2, mas não como uma pizza inteira. Você quer comer um hambúrguer? Como um hambúrguer? Mas eu já vou lá e peço o hambúrguer no prato sem o pão. Sabe? Então, assim, tem opções de você... Só meter o pé na jaca, né? Não, mas se você quiser meter o pé na jaca uma vez ou outra, também não tem problema. O importante é que se você meter o pé na jaca hoje, você sabe que amanhã você vai continuar no teu caminho. Comidas saudáveis, bastante verduras, bastante legumes, bastante proteínas, comer de forma saudável e porções pequenas. Então, você divide teu café da manhã, um lanchinho da manhã, porque o que você não pode fazer? Para você conseguir a longo prazo manter tua alimentação saudável e a porção pequena, você não pode se deixar ficar com fome. A pior coisa é você ir para uma mesa de almoço, para uma mesa de jantar, com muita fome. Aí a compulsão... Aí o garfo vai... Não, aí você não vai conseguir controlar. Então você tem que fazer essas pausas, esses lanchinhos entre as refeições. Uma fruta, um legume, oleaginosas, qualquer coisa para te deixar... Um iogurte natural. Qualquer coisa que te deixe saciado para não chegar à mesa morto da fome, que daí você não consegue fazer. E quando você está com fome, o que você tem vontade de comer? Besteira. O que for mais calórico. Massas, doces, frituras. Isso é natural. É o nosso metabolismo pedindo isso, né? E você tem que aprender a domar isso. A partir do momento que você aprende que esse é o passo e que mudança de hábito, ela não é uma dieta. Ela é pro resto da sua vida. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Então, assim, de fevereiro de 2025 a outubro de 2025, eu emagreci 15 quilos. É muito peso. Fez bariátrica? Não. Tomou medicação? Não. Aplicou a tal da caneta, a famosa caneta que tem hoje? Não. Nem a caneta da moda. Nem a caneta da moda, absolutamente nada. A não ser exercício e a mudança de hábito. Passei a comer de forma saudável em porções pequenas. Nosso corpo não precisa de tudo que a gente consome. A gente come por compulsão, né? A maioria do que a gente come durante um dia, a gente come por compulsão. Não porque nosso corpo precisa de toda aquela energia. Tanto que ele não precisa, que ele não consegue queimar e ele se transforma em gordura. Então, assim, se você analisar tecnicamente falando, você vai perceber que sim, eu tô comendo tanto que tudo que eu gasto de calorias durante o dia
tá sobrando tanto que tá se tornando gordura. Então, assim, você precisa equilibrar essa questão. É o superávit calórico, né? Você tá comendo mais caloria do que tá utilizando. Está utilizando o que o corpo precisa. Então, automaticamente, isso vai se transformar em gordura e você vai ganhar peso, dia após dia. E se você começa a fazer uma reeducação, conforme o tempo vai passando, teu corpo vai se habituando. Ela não vai me dar mais, mas ela queima o que ela coloca aqui. Então, você acaba ganhando massa magra, que nem eu faço academia hoje, assim. Eu até estive na academia dias atrás, eu achei engraçado porque estava fazendo alongamento e tinha 2 meninas na casa dos 20 anos ali. E elas falando, ai não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, né? Aí eu me pendurei naquela barra lá de ferro, daí você suspende as pernas, né? Tá lá em cima, né? O abdominal com a pendurada, sabe aquele abdominal levantando as pernas? Ela fazia 2 e caía, não conseguia, né? E eu falei pra ela, ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 54. Daí ela falou, quando eu tiver essa idade, eu quero ser igual a você. Boa. Eu falei pra ela, mas vai devagar, o importante é você não desistir. E ela mal sabe que nem sempre foi assim. Eu falei pra ela, nem sempre foi assim. Eu comecei devagar também, comecei bem gordinha e era cansativo, era dolorido. Desde os meus 39 anos, eu era hipertensa, tinha diabetes. E desde os 39 anos, tomava medicação para controlar, tanto uma quanto outra. Com essa minha mudança de hábito e com essa perca de peso que eu tive, hoje eu não tomo mais remédio para hipertensão. Eu estou fazendo acompanhamento para levar para o médico. Provavelmente ele vai me tirar a medicação, porque se eu tomar, a pressão arterial ela cai tanto que eu passo mal. Então, assim, eu estou com ela normal hoje. E a glicemia, eu me considero, digamos, uma pré-diabética, né? A diabetes é uma coisa que não tem cura, né? Você, uma vez que tem, só trata. E a qualidade de vida que você tem, sua alimentação, exercício físico, isso te mantém bem. Eu hoje, então, assim, é bem controlado. Eu tenho uma vida normal. Uma energia que às vezes eu não sei de onde que vem tanto, porque eu sou uma pessoa muito ativa, né? O dia todo, levanto cedo, academia, trabalho, e eu tô sempre assim com esse mesmo astral, sabe? Não tem tempo... Faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol. Não tem... Quantas horas por dia que geralmente tu dorme? Depende da noite, né? Agora até que eu tô dormindo um pouquinho melhor, mas muitas vezes eu acordava às 3 da manhã, não conseguia mais dormir, mas levantava de manhã, e muitas vezes, dessas vezes que eu acordava à noite, de madrugada, eu não conseguia mais dormir. O notebook estava ali do lado, né? Já pegava o notebook e já escrever. Sim, escrevi muitos poemas da madrugada. Quando a gente acorda de madrugada, assim, tá meio sem filtro a mente, né? Ainda mais que é um horário que não tem nada acontecendo no mundo, então parece que flui, né? Flui. Eu até escrevi poemas falando, né? Enquanto o mundo dorme, né? Eu escrevi um poema falando sobre isso. Enquanto o mundo ainda está adormecido, eu estava lá escrevendo, né? Eu não me recordo dele assim, porque é tantos poemas que é difícil gravar. Apesar de eu escrever, eu não consigo memorizar aquilo que eu escrevo, sabe? Assim, acho que é muita informação, né? Que a minha mente, ela realmente é um turbilhão, ela vive... Então, eu não consigo memorizar. Eu teria que memorizar, ler muitas vezes para memorizar um poema. É que, bem dizer, tu faz o download ali, tu imprime da cabeça pro computador e dali fica. Isso, dali fica. Daí eu releio quando eu fui fazer a revisão para mandar para a editora, aí eu li todos os poemas que eu tinha escrito, né? Aí eu lia achava ele, nossa, intenso. Eu acho que esse é o melhor. Mas daí já chegava no próximo, mas aquele também era o melhor. Então é até difícil de dizer qual é o melhor, assim, sabe? Mas é realmente bem... É uma escrita de poema diferente. É para quem gosta de realmente...
aqueles poemas de sentimentos profundos, né? São muito intensos, realmente. Tem os de amor também. Os meus fãs nas redes sociais, eles me pediam muito os poemas de amor, porque eu não escrevia eles. Eu falei, poema de amor é... sei lá. Eu tenho vários amores, mas eu acho que o poema de amor, ele envolve aquele amor de mulher para homem, de homem para mulher. Um amor mais íntimo. Um amor mais íntimo para você escrever um poema de amor, né? E eu não passo por esse momento, né? Então, assim, eu não tenho esse sentimento dentro de mim para pôr ele para fora. Eu tenho o sentimento de melancolia, mas mesmo assim eu me esforçava e saíam uns poemas muito legais. Porque a mensagem que tu quer passar é diferente, né? A mensagem... Ela quer focar mais nessa questão do... É que, na verdade, assim, você escreve aquilo que você sente. Pelo menos para mim é assim que funciona. Eu, por exemplo, estou escrevendo romance agora. Eu já chorei algumas vezes por algumas partes do romance que estou escrevendo. É intenso, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que o meu leitor, quando ele lê esse romance, vai chorar também. Eu não tenho dúvida disso, porque tem muito sentimento, né? Se eu, como escritora, choro, imagina você como leitor, né? Então, assim, quando eu terminar de ler ele, daí eu vou, de escrever, eu vou ler ele de novo, de começo ao fim. Aí eu vou ver se preciso de lapidar alguma coisa, ou se vou deixar exatamente do jeito que ele está, né? Fazer as alterações que precisa para mandar para a editora, mas realmente assim bastante intenso. Então é um sentimento que vem de dentro, né? Escrever, na minha visão, é isso. Quando se fala de parte técnica, como a arquitetura da liderança ou geração ansiosa, aí já é uma questão mais de conhecimento mesmo, né? De você ter conhecimento da causa, né? Que fala. Quando você fala de um romance ou quando você fala de poemas, você escreve mais de você, do teu sentimento, da tua alma. Você se despe, né? É como se expor, realmente. Você se expõe escrevendo sobre isso. Perfeito. Minha mãe é escritora também, ela escreve muitas crônicas, né? Ela falou que o escritor, ele tem uma pele mais fina, assim, que tem uma sensibilidade maior ao mundo, às coisas que acontecem, né? Tem. Eu realmente sou bastante sensível em muito, e eu tenho um olhar muito atento, eu sou muito... eu pego as coisas no ar, sabe, assim, você não precisa me falar uma frase toda para eu captar algo. Às vezes um olhar já é o suficiente para eu consigo ler nas entrelinhas do que você escreve, por exemplo. Se você me mandar uma mensagem via WhatsApp, por exemplo, você não precisa dizer, eu consigo captar o que você quis dizer sem você se expor, porque às vezes as pessoas não têm coragem de falar o que pensam, né? Elas querem falar, mas não têm coragem. E para mim não precisa falar, eu consigo captar. Então é uma sensibilidade uma percepção, uma sensibilidade de pegar as coisas no ar. Eu acho que a gente tem isso. Eu acho que todo escritor tem isso. Todo bom escritor. Mas eu acho que... Olha, tem algum mau escritor? Você conhece algum? Não, assim, ó, o bom leitor, acho que já é um bom ponto de partida para ser um bom escritor. E se não tiver uma bagagem ali, é complicado. Mas, no geral, quem tem uma boa bagagem como leitor já consegue... E daí voltando lá no português, né? Lembra que eu falei, né? Só estudei no espanhol. E quando eu vim para o Brasil, lendo, aí eu acabei pegando o português. Sou perfeita em gramática? Não. Acentuação? Não. Concordância verbal até que eu vou muito bem. Obrigada, mas... o ABC espanhol, ABC português, tem umas diferenças muito grandes, né? Porque o espanhol não usa SS, SC, essas coisas que no português tem muito disso, né? E cada significado você vai usar isso ou aquilo, né? E no espanhol não tem isso.
Então, essa parte, para mim, ainda... Às vezes, eu ainda peco, confesso, porque eu nunca estudei português. Eu tirei a certificado de conclusão de estudos no Brasil, português de ensino fundamental e médio, eu tirei. Mas tudo através de provas de vestibular, tipo vestibular, né? Eu fui lá, fiz a prova como um vestibular normal, a redação, tudo, para tirar uma nota. E eu tirei nota 8,5 em português, mesmo sem nunca estudar. Só lendo, eu aprendi realmente lendo. E o ensino médio também. Mas eu concluí meus estudos, por exemplo, química, física, biologia, ciência, história, tudo através de vestibular. Eu não estudei aqui. Tudo de conhecimento adquirido lendo, sabe, assim. Então, assim, se você se dedica, daí você vai me perguntar, você tem faculdade de letras, alguma coisa? Não. Eu tenho muitos técnicos. Até um dia desse eu tenho que pegar todos os meus diplomas, colocar assim na parede e daí fazer uma foto, um vídeo, para postar quantos diplomas eu tenho. Que eu aproveitava tudo que tinha de curso para fazer gratuito ou pago. Eu fiz muito. Eu tenho de secretariado, eu tenho 3 cursos. O último eu fiz ele com reconhecimento do MEC, para a faculdade, de 800 horas de curso de secretariado. Então, assim, conhecimento se adquire, você não precisa exatamente ter... Por meio formal, né? Por meio formal, ter um canudo para dizer você tem conhecimento. Não. Faz falta uma faculdade? Para mim, não. Seria mais uma ostentação hoje. Digamos que virou um mercado, né? Sempre foi, na verdade, mas hoje em dia tá mais, parece. Né? É a ostentação, né? Eu tenho um canudo, mas eu tenho conhecimento. Eu tenho carga. Né? Então, assim, você tem que saber que existe a diferença, né? Que não é porque você não tem um canudo que você não tenha conhecimento ou não tenha como expor aquilo que você pensa, sente. Total. Até porque fazer uma decoreba, ainda mais hoje com EAD, com inteligência artificial, tem gente que faz a prova e nem tá estudando pra nada, só tá pegando daqui, copiando pra lá. Enfim, né? É igual aqueles que vão pra academia e ficam malhando os polegares. Aí tira uma fotozinha nesse período tapado, né? Sim. Duas máquinas aí. Exatamente. Malhando os polegares na tela do celular e esquece do mais importante, que é realmente fazer o exercício que vai te trazer benefícios a curto, médio e longo prazo, né? Então, já começa ali a equilibrar a balança na academia, né? Aí, cuidando da alimentação, então as pessoas têm que tomar ciência que é mudança de hábito, junto com o exercício, que ela é para sempre, que ela é para a vida toda, mas que os benefícios, além de estéticos, a saúde é fundamental. Nossa, eu hoje me pergunto por que eu me deixei tanto tempo, me prejudiquei tanto. Era só tomar uma decisão, mas eu não tomava essa decisão, e essa decisão você precisa tomar. Isso não é algo que alguém vai falar, vai lá, para de comer, vai fazer exercício, ninguém vai te falar, vai fazer isso. E mesmo que falar, não é o que você quer, não é o que você sente, a mudança ela precisa vir de você. Você tem que dizer para você mesmo, eu posso, eu quero, eu vou. Simples assim. Aí você consegue. Caso contrário, você vai sempre começar e vai sempre parar. Sempre começar e parar. E isso causa frustração. Começar e engordar tudo de novo. Isso te dá uma frustração assim... Nossa, e daí você come mais ainda, e daí você engorda mais ainda porque você está frustrado. E no começo, quando tu começou a olhar mais pra dentro de ti, fazer alguns movimentos assim, focados em ti mesmo, tu ficou se sentindo um pouco egoísta, ou tu foi chamada de um pouco mais de egoísta porque tu tava olhando pra dentro e não pra mais tanto para as pessoas de fora? Fui chamada de fria. Você ficou muito fria. Mas eu não fiquei muito fria. Você estava se respeitando, estava colocando uma barreira entre o que era dos outros e o que era teu. Isso, o que os outros queriam que eu fosse e o que eu queria ser. Então, assim, até hoje ainda tem pessoas que me dizem que eu me tornei fria,
que eu mudei muito. Só que eu não mudei. Aí é que tá o X da questão. Eu não mudei. Eu apenas me tornei quem eu sempre fui e nunca demonstrei. Eu coloquei aquela pessoa que estava lá, guardadinha lá, desde quando eu me casei, eu coloquei ela para fora, só isso que eu fiz. Mas internamente eu continuo a mesma pessoa. Mesma pessoa caridosa, mesma pessoa amorosa, a mesma irmã, a mesma mãe, a mesma avó, não a mesma esposa, porque hoje eu não sou mais esposa, né? Mas assim, eu não mudei a minha essência. Eu continuo sendo a mesma, eu vou para a igreja, eu faço todas as coisas que eu fazia antes. Eu só mudei o foco. Hoje eu cuido de mim também. Na verdade, daí hoje, estando sozinha, eu cuido mais de mim. Mas não mudei, mas me chamam de fria. Que eu mudei muito. Não mudei. Fisicamente, eu concordo. Fisicamente, se você vai colocar umas fotos minhas depois, realmente, se as pessoas me veem, vão dizer, não é a mesma pessoa. Não pode ser a mesma pessoa. Mas sim, é a mesma pessoa. Mas parece que te fala, mas é aquele negócio nasce de dentro para fora. A mudança, ela vem de dentro para fora. Quando você muda por dentro, automaticamente vai refletir fora. Isso é inevitável, sabe? Então, assim, eu mudei muito por dentro. Eu resolvi focar em mim. Resolvi focar naquilo que eu queria, que eu gosto, que eu sonho, que é deixar para o mundo a minha marca. Então, assim, eu estou hoje naquele livro ali, ó, Empoderada, Sujeito Mulher de se Expressar. Vai ser lançado em Barcelona, né? Eu não estarei presente, não vou poder. Mas, de certa forma, eu estou lá, né? E nos outros, eu vou estar na Bienal de São Paulo. Eu provavelmente vou estar no lançamento em Belo Horizonte. No meu lançamento, que eu acredito vai ser em Curitiba. Lançamento do meu livro até a gente queria fazer em Jaraguá, mas eles costumam fazer na livraria Drummond. Jaraguá não tem a livraria Drummond, né? Não. Então, a gente está vendo talvez para fazer na livraria Curitiba, em Curitiba. Eu gostaria de fazer em Jaraguá. Pela família, a família está aqui, né? Eu tenho certeza que todos viriam. Mas eu também tenho muitos seguidores, muitos fãs em todas as partes do Brasil e fora do Brasil também. Então, assim, na medida do possível, aqueles que conseguirem vão estar, né? E aqueles que não conseguirem estar vão comprar através das plataformas de venda, né? Que vai estar em todas as plataformas. Receber em casa, tudo bem. E nas livrarias físicas também vai estar presente, então é fácil. Mas quem quiser talvez comprar um livro e receber um autógrafo, em alguns lugares eu estarei. Mas eu vou comunicar nas redes sociais, eu sempre vou deixar lá, eu vou estar tal data em tal local. E às vezes a pessoa quer me conhecer, muitos querem, né? Então será um prazer receber meus fãs que já me seguem há um tempo nas redes sociais. Perfeito. Isa, além de escritora, tu é palestrante também, né? Então, esse foco da palestra, eu quero justamente trabalhar a questão da mudança a decisão que eu tomei de mudar, né? Para outras pessoas, porque eu sei da batalha, da luta que é lutar contra a balança, contra deixar os sonhos, né, para lá, por N motivos, né? Que a gente sempre se coloca em último lugar, não tem coragem de dar o primeiro passo e se colocar em primeiro lugar de vez em quando. Você não precisa abandonar a tua família para você se colocar em primeiro. Porque assim, hoje o que eu percebo? Eu cuidei bem da minha família? Sim, cuidei. Poderia ter cuidado melhor se eu tivesse pensado em mim mesma. Porque se você está bem com você, automaticamente as pessoas que estão ao seu redor ficam melhores. Você consegue cuidar melhor delas. Então você se cuidando... Não é egoísmo olhar primeiro para você. Não é egoísmo. Hoje eu percebo que não é egoísmo olhar primeiro para você, porque você tem que estar bem para cuidar dos outros.
Eu faço analogia com a máscara de oxigênio do avião, né? Primeiro, quando a máscara cair, coloca em você e depois na pessoa ao seu lado. Porque se você não colocar em você, como é que você vai colocar na pessoa do lado? Não vai ter como, né? Então, você cuida de você para cuidar dos outros. E eu só fui perceber isso muito tempo depois. Então, assim, eu poderia ter feito diferente. E eu preferi focar na comida e me empanturrar de comida, ao invés de focar em algo que seria diferente, né? Então, assim, e eu vejo que muitas pessoas fazem isso. E eu quero fazer palestra justamente para mostrar e para incentivar essas pessoas, para desafiá-las a tomarem uma atitude. Para elas dizerem, para elas mesmas, eu posso, eu quero e eu vou. Eu quero desafiar as pessoas a mudarem. Principalmente as mulheres, porque as mulheres as que são mais caladas, as mais prejudicadas, né? As que mais se anulam. Às vezes precisa de um empurrãozinho externo. Precisa de um empurrãozinho externo, precisa de um incentivo externo, precisa de alguém. Saber que tem alguém ali para dar o caminho, para mostrar o caminho, para incentivar, que já passou por isso, que já passou por todas essas situações. Todas elas, literalmente. Então foram mais de 25 anos como obesa. Mais de 25 anos. Não foi uma fase, foi uma identidade. Né? Foi. Tu era obesa de fato. Eu era obesa de fato. Eu era obesa. Então, assim... E não é só questão de ser obeso. É uma questão também de fazer aquilo que você gosta. Por exemplo, eu gostava de ler. Eu parei de ler. Para evitar conflitos, porque eu sou uma pessoa que viaja. Eu não sou uma leitora... talvez por isso que eu absorva tanto. Porque quando eu estou lendo, eu viajo, literalmente. Se você chegar em mim e falar, Zena, isso, eu não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir. Você vai ter que me chamar Zena, às vezes uma vez, 2 vezes, para me trazer de volta para o mundo em que você está também, para daí me falar o que você queria falar. Porque eu viajo. Eu esqueço. Quando eu estou escrevendo, eu faço a mesma coisa. Eu moro num apartamento aqui, perto da linha do trem. E o trem passa várias vezes por dia. Acredito que às vezes, quando eu percebo que o trem está passando, ele já foi embora, eu não tinha nem escutado nem a buzina dele. Olha lá, coisa boa. De tão concentrada que eu estava lá escrevendo. Então, essa minha excesso de concentração gerava muito conflito. Porque daí as pessoas chegavam e falavam comigo e eu não ouvia o que falavam. E isso causa irritação em quem está falando com você. E aí vinham as reclamações, né? E para evitar esse tipo de situação, eu abandonei os livros. Por muitos anos. Por muitos anos. Eu só voltei a ler quando eu decidi mudar. Aí eu voltei para os livros. E eu vou dizer uma coisa. Para quem quer perder peso, a ansiedade é a maior inimiga. É a maior inimiga que tem para quem quer perder peso, é a ansiedade. Eu curei minha ansiedade através dos livros. Como eu viajo, quando eu leio, eu me foquei nos livros, eu voltei a ler e esqueci a comida. Então, assim, eu voltei a colocar o foco nos livros. E isso, para mim, se tornou fácil não recorrer mais à comida. E é uma dica que eu dou. Mas eu não gosto de ler. Gostar de ler é um hábito que também se adquire. Comece devagar. Não gosto de ler, compre um gibi. Comece pelo um gibi, um livrinho em Turma da Mônica, qualquer coisa. Uma historinha em quadrinhos, qualquer coisa. Comece devagar. Vai para um livro desses de romance ali, de Bianca, Sabrina, que tem baratinhos, se você não tem dinheiro para comprar. Tem baratinhos. Vai lá, comece por esse. Não interessa o que você está lendo. Interessa que você esteja lendo. Interessa que você se concentre ali e esqueça outros problemas. Não foque na comida. E você vai adquirindo hábitos, então você vai começando a evoluir na leitura e mudando os escritores que você
Daí você começa a se identificar com os escritores, com o estilo de leitura, e aí você vai. Tem muitas obras que questionam, né? Tem um escritor chamado Nicholas Sparks, adoro ele. Quando eu fiz uma cirurgia em 2015, eu tive que ficar um tempo sem me mover. Eu li 15 livros dele. 15. Ele tinha 25 na época, publicados. Eu li 15, falta 10. Eu não consegui voltar, mas eu quero ler os outros 10 ainda. Preciso ler os outros 10 livros. Eu já não sei mais se ele já lançou mais alguns ou não, mas na época ele tinha 25. Eu li 15, falta 10. Adoro a escrita dele, é realmente muito bom. E assim como outros, né? Eu tenho alguns livros em casa, eu sempre tive muitos. John Grisham também, adoro os livros dele. Nossa, muito bom. É muito intenso, é muito... É aquele livro que você... Porque eu sou assim, eu começo a ler, enquanto eu não ver o fim do livro, eu não quero parar de ler. Eu não quero, eu leio muito rápido, sabe? Eu não levo semanas para ler um livro, eu levo horas, depende do tamanho do livro. Eu leio muito. E com isso eu acredito que eu consigo absorver bastante. E como eu gosto, eu me prendo naquela história e esqueço o mundo, na verdade. Eu esqueço o mundo. Tem uma realidade paralela. Uma realidade paralela. Que às vezes você precisa. Sim. Principalmente através dos livros, né? Se você vive numa realidade paralela, através dos livros, não tem problema nenhum. Isso só te agrega, né? Agrega conhecimento, agrega lugares que você conhece, lugares que você nunca foi. Por exemplo, tem um lugar que eu descobri através de um livro que eu não sabia que existia, para você ver como que são as coisas, e que hoje ele está no meu plano de viagem futura que eu quero conhecer, que se chama... Fica na Itália. Ai, agora fugiu o nome da bendita da... É uma cidade? Portofino. 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 Até a Andrea Bocelli tem uma música chamada, se eu não me engano, se chama Me Apaixonei em Portofino. É uma cidade litorânea na Itália. Eu conheci essa cidade através de um livro que eu li. Daí eu descobri também que daí essa música da Andrea Bocelli foi feita em homenagem a Portofino. E eu tenho muita vontade de ir. Então, assim, tá nos planos futuros de conhecer Portofino. Legal. Uhum. Daí eu já pesquisei sobre a cidade. Já sei como é que ela é, já sei tudo. É uma cidadezinha pequena, no litoral, assim, muito, muito legal. Que massa, que massa. Então, vou fazer o lançamento de algum novo livro lá na Feira de Lisboa, já aproveita e passa para Portofino também. Ano que vem eu acredito que eu estarei em Lisboa, nos lançamentos. Com qual livro? Eu não sei. Tem tempo até lá, né? Vou escrever mais. Tem meu romance que vai sair, mas provavelmente tem uma parte muito curiosa sobre esse meu romance que eu estou escrevendo. Porque romance, ele fala de amor, né? De uma paixão que entre os dois protagonistas, né? E geralmente o final termina um final feliz. Esse é o esperado para todo romance. No meu caso, não vai ser isso que vai acontecer. Não vai ser Eu já estou dando spoiler. Não vai ser clichê. Então, provavelmente vem parte 2 desse romance. Para daí fechar, quem sabe fechar com aquele final esperado para todo o romance. Ou não. O tempo dirá. Boa. Vai ter que acompanhar para saber. Vai ter que acompanhar para saber. Vai ter que ler o primeiro livro. E daí o segundo já vai estar a caminho também. É assim que termina e assim que começa. Você lê um e você vai querer ler o outro. Eu li os 2. Da Colleen Hoover? Da Colleen, muito bons por sinal. Baseado em histórias reais, né? Assim, como eu sempre digo, um livro, ele sempre tem algo de real do autor que escreve. Tem muita ficção? Tem. Mas também tem muita coisa que
o autor viveu. Uhum. Isso é... Bagagem, vivência, né? Sim, De de uma forma ou de outra. direta ou indireta, né? Direta ou indireta, sendo pessoal ou sendo como vendo outras pessoas verem aquela situação, sempre tem algo de real em um livro, de romance principalmente. E outras coisas também, outras histórias, como, por exemplo, os outros livros que eu sou coautora, que também fala justamente da vivência, né? Do que acontece no nosso dia a dia hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, que ajudou muito e que nos afastou de nós mesmos. O uso excessivo de tela nos afastou de nós mesmos. Da nossa essência. Uhum. Perfeito, Zena. E talvez uma última pergunta. O que mudou na Zena, além da questão de olhar para dentro e se enxergar e fazer os projetos e a perda do peso? O que mais que mudou desde então? Como essência, a Zena, ela continua a mesma. A diferença é que hoje a Zena já não chora mais debaixo do chuveiro. Não choro muito, não chora mais quando está dirigindo, quando pega o carro e sai por aí chorando porque tinha algo doendo, machucando e precisava colocar para fora. Hoje a Zena sorri mais do que nunca sorriu na vida, né? Eu sempre fui uma pessoa de não sorrir. Eu não sorria. É uma mulher séria. Eu era uma mulher séria. Tanto que as minhas fotos, Jesus amado, eu não sorria, eu não gostava do meu sorriso. Eu não gostava de mim. Essa que é a verdade, eu não gostava de mim. Hoje eu gosto de mim. Então eu posso dizer que se mudou algo, hoje eu gosto de mim. Antigamente eu não gostava. Provavelmente não gostava da Zena que tu via no espelho. Não. E tu também não se reconhecia. E também não me reconhecia internamente, porque eu era uma mulher presa num corpo que não estava legal, que não tinha saúde, e vivia de uma forma que não me deixava feliz, né? Aí muitos vão perguntar, hoje eu sou divorciada, né? 37 anos de casada. Muitas pessoas me dizem, Zena, você é muito corajosa. 37 você saiu do teu casamento? Precisava ter saído do casamento? Não é que a pessoa precisa sair do casamento para mudar. Não precisa, pelo contrário. Se você tiver teu parceiro ali do lado, te dando força, te dando apoio, nossa, isso é ótimo, isso faz falta. Começou a se transformar até antes, né? Quando tu já estava... Sim, mas no meu caso, foi necessário, porque já estava muito desgastado, né? Foram 37 anos, já estava desgastado ao extremo. Então, eu não conseguiria ser quem eu sou hoje se eu continuasse naquele casamento. Então, eu precisei tomar essa decisão. Me chamam de corajosa, eu acho que não... A coragem maior foi tomar a atitude de mudar, né? Em todos os aspectos, tanto de físicos, né? Quanto de viver meus sonhos. Eu não posso esperar mais 10 anos para tomar essa decisão. Estou fazendo 55, né? Então, hoje, quando a gente estiver lançando esse podcast, eu estarei completando 55 anos. Eu já coloquei esse objetivo de lançar esse podcast justamente no dia em que eu completo 55 anos, para mostrar para as pessoas que nunca é tarde para começar. Seja para perder peso, seja para colocar aqueles teus sonhos, tirar eles do papel, tirar eles da gaveta, nunca é tarde. O importante é tomar a decisão e começar. Se é hoje, se é amanhã ou se é depois de amanhã, não importa, mas você precisa decidir. Eu vou mudar e tomar atitude. E levar a sério. E é possível. Eu sou prova viva de que é possível. E não precisa de cirurgia. Se quiser fazer para ajudar, faça. Quer usar a caneta?
para ajudar. Use, isso é uma opção sua, Ferramenta, né? como uma ferramenta. Como uma muleta. Não use como muleta porque vai retornar tudo. Use como uma ferramenta para te ajudar a alcançar o objetivo mais rápido, mas já com foco de que a mudança ela é para o resto da sua vida. Até seria interessante futuramente, quando a gente fizer umas outras gravações, eu vou filmar meu café da manhã, eu vou filmar um almoço, para mostrar para as pessoas que eu não estou falando da boca para fora, que eu realmente, eu como, por exemplo, agora estou indo a ABC, eu vou ficar num hotel, tem café da manhã, você acha que eu vou lá e pego um pedacinho de mamão e como aquele pedacinho de mamão e vou embora? Não! Eu como, só que com consciência. Eu não preciso comer o buffet inteiro. Posso comer o que é saudável para mim, numa porção saudável para mim, que é o que eu preciso. E eu vou me manter assim. Então, estou nesse peso, eu estou desde outubro do ano passado. Então, falando de 6 meses aí que você está mantendo. E eu vou continuar assim, porque eu aprendi o caminho. Eu aprendi como chegar lá. E agora é só continuar. Então, vida que segue, agora é só seguir. Com certeza, perfeito. E, Zena, agora eu vou te pedir uma coisa diferente. Para finalizar, olha para aquela câmera lá, que ali tá a pessoa que tá olhando o vídeo, e conta pra gente, se tu pudesse resumir em uma ideia, em um conceito, assim, tudo que tu quer passar nas tuas obras, o que seria, assim, que tu quer passar para as pessoas, para as mulheres? Olha, principalmente para que cada mulher que me vê, que me use como exemplo de que tudo o que você disser que você vai fazer, você pode fazer, que depende única e exclusivamente de você. Eu estou aqui como uma ferramenta para te ajudar com os meus exemplos, com dicas. Eu não posso te dar uma dieta, um caminho de você tem que comer isso ou aquilo, mas eu posso te dar uma direção e fazer com que você alcance o seu objetivo. Então, assim, meu foco é que você se torne uma pessoa livre de tudo que te prende, seja um excesso de peso, seja aquele sonho que você deixou lá guardado, aquilo que você planeja tantos anos e não teve coragem de fazer, faça, mude. Eu sou prova viva de que é possível e eu estou aqui para te ajudar. Uau, perfeito. Muito bom, Zena. Muito bom. E assim ficamos então com a entrevista aí com a Zena. Quem quiser acompanha aqui nas redes sociais, aqui embaixo também um pouco do trabalho da Zena, um pouco dos poemas dela também, os lançamentos dos livros que estão por vir, os que já vieram, os que estão também com data marcada para lançamento. Sim, logo, logo muitos livros nas bancas e em todas as plataformas também. Entrevistas e palestras. Entrevistas e palestras, com certeza. E se Deus quiser ajudar muitas mulheres a alcançarem os mesmos objetivos que eu alcancei. Perfeito. Isso aí. Inscreva-se aqui no canal do YouTube, acompanhe a gente também em todas as plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e nos vemos no próximo episódio do Imparáveis Podcast.